Eu vou falar um pouquinho da questão da alta performance, até na minha trajetória de vida como bailarina, né? Mas antes da gente pensar nessa questão toda de como que o balé é a disciplina, a postura e tudo, como acontece tudo isso profissionalmente falando, né? Como forma de atleta mesmo, a gente precisa conhecer um pouquinho dos bastidores do balé. A gente muitas vezes fica curioso para saber como que o balé funciona, como que é a questão de escolha de elenco, como são os coreógrafos, por quanto tempo trabalha, será que tudo que eu vejo nos filmes e nos vídeos, será que é tudo aquilo mesmo? A gente tem uma referência muito grande assim, né, do filme Cisne Negro, que mostra toda aquela loucura, todo aquele absurdo, e aí muita gente que é leiga fica se perguntando, será que isso é real? Será que isso realmente acontece? E é real, acontece. Então, aquele filme Cisne Negro, ele retrata muita coisa que realmente acontece nos bastidores. Mas eu acredito que não só no mundo da dança, né? Mas no geral, assim, onde você busca alta performance, isso acontece muito. Então, antes de falar das questões que trazem a auto performance, para você chegar à alta performance, a gente precisa falar realmente da saúde mental. Então, o que é retratado ali, né? A competição, o auto-julgamento e todas as questões que a gente está sempre em busca do perfeccionismo, aquela disciplina absurda que nos leva a ter burnout. Então, tudo isso ele é retratado e assim como nós bailarinos passamos, acredito que vocês também passam por isso, né? Então, a gente precisa pensar muito nessa questão da saúde mental, da alta performance, para a gente chegar na alta performance. E aí, eu começo a falar sobre isso lá atrás, quando eu fiz 18 anos, que a gente fica naquela questão, como que eu vou escolher a minha profissão? O que eu vou ser para o resto da vida? Como que agora eu preciso escolher isso? E aí eu escolhi a dança completamente despretensiosamente. Eu não sabia por qual caminho eu ia seguir, o que ia acontecer. E aí uma vizinha minha falou que tinha um curso profissionalizante no Palácio das Artes, em Belo Horizonte. Eu sou mineira, sou de Sete Lagoas. E eu resolvi me jogar de cabeça, entrar naquele processo e eu passei, né? E eu estava inserida ali naquele ambiente, ainda era um ambiente amador, um ambiente de escola, e eu percebi que algumas coisas que eu já ia fazendo com relação à auto-performance, né, me traziam benefícios. Então, eu comecei a ganhar papéis de destaque na escola, eu fui convidada para participar de uma companhia profissional, então tudo aquilo mexeu muito comigo. Aí, paralelo a isso, eu fui fazer vestibular de educação física, passei em primeiro lugar, então eu sempre fui muito dedicada. Então, todas as coisas que apareciam para eu ir lá fazer, tipo essa, né? Essa palestra aqui, que é algo que eu não domino, que eu não tenho costume de fazer, eu falo, eu vou fazer. Pode deixar que eu faço, porque eu tenho a questão da auto-performance que me leva para um lugar, para um outro patamar. Então, eu estudei para o vestibular, já tinha um tempo que eu tinha formado no terceiro ano, então eu estudei sozinha, então toda aquela questão da disciplina, que eu acredito que a dança me trouxe sempre, né, aquela rigidez, eu conseguia trazer para outros âmbitos da minha vida. Passei no vestibular, e aí eu ainda não estava inserida num ambiente que ele era completamente profissional da dança, que me exigia muito, né? Eu estava num ambiente ainda amador. E aí, numa das bebedeiras depois da faculdade, né? Imagino que todo mundo aí já passou por isso, que a gente sai da faculdade, senta num posto de gasolina e vai beber. E comigo não foi diferente, né? Então você já imagina a minha alta performance nesse dia, como que não estava. E aí, nesse posto de gasolina que eu estava lá bebendo, uma amiga me mandou uma mensagem. E ela falou: Olha, eu estou dançando aqui no Teatro Castro Alves, em Salvador. Eles estão precisando de bailarina e para uma turnê na Alemanha. E eu lembro que naquela época eu liguei para ela de um telefone público, eu peguei mensagem, não tinha nem crédito no celular para poder ligar para ela, Deus é mais. E aí eu fui no telefone público, liguei para ela e falei: tá bom, que dia que é que eu tô indo para aí? E eu só falava para minha mãe assim: mãe, tô indo para fazer audição não sei onde. Mãe, tô indo fazer audição em Salvador. Mãe, tô indo. E a minha mãe, tá bom, vai, né? Decidiu ser bailarina e aí agora vai fazendo as coisas. Fui, passei,
fui morar em Salvador e aquele ambiente que eu cheguei era um ambiente de alta performance completamente diferente do ambiente que eu vivia anteriormente, né? No ambiente de escola, no ambiente de uma companhia profissional, mas uma companhia pequena, no ambiente do início de uma faculdade. Então, eu tinha uma questão, né, de disciplina, de perfeccionismo e de me doar, mas ainda não era o suficiente para aquele lugar que eu estava indo. Então, eu lembro muito bem que num dos primeiros ensaios para essa viagem, a diretora fez um comentário e eu ri, né? Eu ri assim, na hora que eu voltei, o coreógrafo estava olhando para minha cara. Aí ele olhou para mim e falou assim: Thaís, para você estar aqui, você precisa estar aqui. Aí aquele foi o primeiro choque que eu tive de realidade, de que realmente eu precisaria estar inserida ali naquele ambiente por completo, né? E o que eu poderia fazer para melhorar e para participar daquele meio que eu estava vivendo, né, naquele momento ali. E aí, esse foi o primeiro choque de realidade. E o segundo choque de realidade dentro dessa companhia foi na Alemanha. A gente foi fazer uma turnê em Berlim. E foi minha primeira turnê internacional, eu não tinha passaporte, não tinha nada, então foi uma coisa super diferente de tudo que tinha acontecido na minha vida. E aí a gente foi nessa turnê e eu lembro que esse coreógrafo viajou com a gente. Ele é conhecido como super carrasco no meio da dança, todo mundo morre de medo dele, tem pavor dele. E aí eu lembro que eu tinha uma entrada que eu tinha que correr e tirar um pano que estava enroscado nas pessoas e sair pelo outro lado do palco. Ele olhou para mim, respirou e fez tudo o que eu devia fazer, a maneira com que eu devia fazer, respirar e entrar. Eu olhei para ele e falei, tipo, entendi, deixa comigo. Aí eu entrei, fiz a minha entrada, isso era no ensaio. Fiz a minha entrada, passei, corri, saí super orgulhosa do outro lado, né? Quando eu voltei, veio ele andando assim, andando. Eu falei, nossa, ele vai falar que eu arrasei. Ele vai falar que eu sou muito boa. Quando ele chegou perto de mim, ele falou, ele é argentino. Aí ele falou, Thaís, sabes com quem parece? Frankenstein. Jesus Cristo! Acho que foi. Tipo, meu mundo caiu. Aí ele, sua cabeça não condiz com seu corpo. Então, eu estava vivendo algo no meu corpo, mas eu não estava transparecendo, né? Eu não estava sentindo aquilo que eu estava fazendo, eu estava executando. Então, foi o outro choque de realidade, né? A partir do momento, tipo, você precisa ser profissional a ponto de você sentir o que você está fazendo. Você não tem que fingir, você não tem que executar, né? Aí voltamos dessa viagem conturbada, fiquei mais um tempo lá em Salvador, fiz várias aulas, eu observava muito as outras pessoas que já estavam lá há mais tempo, né, para poder realmente crescer ali dentro. Então, eu comecei a ganhar papéis de destaque, eu comecei a crescer dentro da companhia. Até que a companhia mudou a direção, e aí veio. As viagens acabaram, as turnês acabaram, os coreógrafos já não iam para lá mais, a gente já não dançava mais. E aí eu e um grupo de bailarinos, a gente começou a questionar, né, o porquê. Cadê aquela alta performance? Cadê aquela companhia que era de excelência e que tinha várias coisas acontecendo ao mesmo tempo? Por que elas não estavam acontecendo mais? Resultado, fui demitida. Fui demitida do Castro Alves e na minha conversa de demissão, ela falou: olha, não tenho nada para falar de você, você é uma excelente bailarina, eu, inclusive, posso dar uma carta de recomendação para você, mas eu sinto que você não está feliz aqui na companhia, então eu vou deixar você ser feliz em outro lugar. E ela tinha razão, né? Ela tinha super razão, eu não estava feliz ali naquele lugar, eu achava que aquilo ali já não era, já era pequeno porque eu gostaria de ser, né? Porque eu gostaria de acontecer, porque eu gostaria de seguir o meu caminho. Foi então que eu voltei para Belo Horizonte e aí fiz a audição no Teatro Guaíra, cheguei a passar na audição, mas não fui, e fiquei sabendo que ia ter audição no Balé da Cidade de São Paulo, que é do Teatro Municipal de São Paulo. É um lugar, né? Eu acredito que todo mundo tenha esse lugar de sonho, esse lugar que almeja, esse crescimento de carreira, onde você busca,
né, referências, e o Balé da Cidade, ele é um lugar que 99% dos bailarinos querem estar lá, né? É o teatro municipal. Na época, tinham coreógrafos incríveis do mundo inteiro que vinham coreografar. Os bailarinos eram tidos como atletas, era a celebridade da dança, era o nicho do nicho da dança perfeito, estava lá inserido no Balé da Cidade de São Paulo. E aí, mais uma vez, eu me coloquei naquele lugar que eu tinha um certo destaque, eu tinha a alta performance, que me levava à alta performance, mas eu não tinha capacitação necessária para entrar naquele lugar, né? Eu ia entrar por baixo, eu não ia entrar ainda na cadeia, né? Lá em cima dos bailarinos. E fiquei com medo de não passar. As audições, elas são super rigorosas. Nessa audição tinham 196 mulheres, eles pegaram 4. Então, uma sensação muito estranha, né? Para quem nunca viu uma audição de balé, você recebe um número, você entra na sala, e à medida que você vai fazendo os exercícios do balé, a cada 2, 3 exercícios, eles te levam para uma sala e eles falam, no número tal, 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 muito obrigada, pode ir embora. Então, você fica naquela tensão, se você vai continuar ou se você vai embora. E eu estava com uma amiga, e eu lembro que eu era número 62 e ela 63, e ela foi embora e eu continuei. Então, na hora que eles falam 60, aí você fala, ai meu Deus, não sou eu, não sou eu, não sou eu. E aí você vê uma amiga sua indo embora e você ficando, né? Então, é muito desgastante, psicologicamente e fisicamente também. E aí, eu fiquei uma semana sem andar, de tanto que eu me doei, eu queria muito entrar nesse lugar. Uma semana depois eu recebi a ligação falando, você passou, você precisa estar aqui amanhã para assinar o contrato. Então, e aí eu já senti, né? Eu falei, é mais um tijolinho que eu fui colocando e que eu fui trilhando e que eu fui conseguindo para chegar onde eu quero chegar. Aí, lá no Balé da Cidade, entrei também. Fui extremamente humilhada no início, tudo que eu já sabia que ia acontecer, né? Tem as questões de esse lugar na barra é meu, esse lugar esse papel nessa coreografia é minha. Então, a gente não tem muita ajuda das pessoas que já estão lá dentro. E aí você faz aqueles grupos e tudo para você poder começar a se sentir mais naquele ambiente e para se sentir melhor ali. Então, na primeira semana que eu estava lá, teve uma audição, são várias audições, sempre ao longo de meses, né? Audições para as turnês. Então, tinha turnê, uma audição para um balé agora, que você ensaia durante um mês, aí você dança. Aí vem outro coreógrafo, você ensaia durante 2 meses, aí você dança. Então, tá sempre tendo audições. E logo que eu cheguei, teve uma audição para fazer um pedacinho pequeno que estava precisando de um bailarino num trecho minúsculo de uma coreografia que tinha vários quadrados no chão. E aí eu fui escolhida para fazer esse papelzinho, né, pequenininho. E eu lembro que eu estava num quarto com um colchão inflável no chão, sem espelho, sem nada, morando em São Paulo. E eu colocava toalha no chão, assim, para fingir que eram os quadrados coloridos, pegava o vídeo e ensaiava no meu quarto, para eu conseguir, né, chegar lá na companhia e mostrar a eficiência, né, mostrar que eu consegui, que eu sei o balé, e tal. E tinha uma bailarina que ela me ajudou bastante, ela me dava as contagens, ela falava, é agora que você entra, é agora que você sai. Então, eu tive essa ajuda aí. E aí, a minha dedicação, ela veio trazendo bons frutos. Então, para quem não sabe também, né, à medida que os balés estão acontecendo, você que é novato, você fica atrás, aprendendo, igual uma barata tonta, aprendendo, tentando decorar, tentando pegar a contagem. E aí, quando alguém se machuca, quem sabe é que entra. Se você não é segundo elenco, se você é um elenco qualquer, quem sabe esse lugar, não sei o quê, vem você entra. Então, você tem que estar sempre pronta, sempre disponível para que as coisas possam acontecer. E muitas vezes torcendo para alguém se machucar para você dançar. Triste, é a realidade, mas já aconteceu isso muitas vezes. Não comigo, porque depois eu passei a ser sempre primeiro elenco, mas sempre acontecia lá esse tipo de indisposição, né, com os outros. E aí eu fui vendo
que toda a minha dedicação, que todas as coisas que eu fazia estavam me gerando bons frutos, né? Então, eu comecei a ter papéis de destaque, eu comecei a ir para todas as turnês, eu fui para a China, para a Alemanha, para a Suíça, para a França, para o Uruguai, dançando. Então, fui para vários lugares que eu nunca imaginei que eu iria, que por conta própria eu jamais iria, né, por questões até financeiras. E eu estava num lugar de muito destaque, assim, eu estava muito feliz naquele lugar que eu estava. E aí aconteceu que mudou a direção mais uma vez, né? E veio todas aquelas questões de antes. A gente não dança mais, a gente não faz mais turnê, o diretor que entrou virou coreógrafo residente, a gente só dançava as coreografias dele, a gente começou a perder o brilho e o prestígio que o Balé da Cidade tinha. Então, ninguém queria assistir mais, as turnês várias eram um fiasco, e aí a gente começou a entrar num outro nível, né? Que era um nível que não era o Balé da Cidade que eu busquei, que eu almejei e que eu lutei tanto para crescer ali dentro. E aí a gente, né, começou a questionar a nova direção, porque aquele balé, um balé maravilhoso, todo mundo amava dançar, que era super bem, assim, aqui em São Paulo visto. Por que a gente não dançava ele mais? Por que ele aposentou aquele balé? Por que a nossa sede, né, que a gente ficou lá há 40 anos, de repente a gente mudou de sede, a gente não fez nenhuma despedida, a gente não contou a história do Balé da Cidade. Então, esse diretor, ele começou a negar tudo que já tinha acontecido e era a partir dali para frente. Então, eu estava insatisfeita com outros colegas e a gente começou a questionar. E aí eu não aprendi, né? A primeira vez não foi suficiente para eu aprender. Então, mais uma vez, eu fui demitida. Eu fui demitida depois de 10 anos por WhatsApp, na minha folga. E aí, a minha reunião, né, depois de muito tempo de ficar lá, eu não vou assinar a minha demissão se eu não tiver uma reunião. A reunião também foi assim: eu sinto que você não compactua com as coisas que eu acredito. Quando eu olho assim para a companhia, eu não vejo você. E aí, depois de 10 anos, foi isso que aconteceu. E eu, né, peguei todos os meus cacos, todas as coisas que tinham acontecido comigo, e falei, vou pegar essa minha experiência e essa minha, né, tudo que eu tenho para criar algo meu, algo que seja meu. Foi quando eu criei o Balé Hit, que é um programa de treinos online, e aí eu vi que através do Balé Hit eu poderia trabalhar a auto-performance de outras mulheres. Então eu tenho mais de 350 alunas, que aí a gente foi desenvolvendo toda a questão, né, de saúde mental, trazendo questões de melhorar a depressão, tudo através da auto-performance, de dormir melhor, beber água, comer equilibradamente, dormir, né, sem aquela coisa, trabalho enquanto todos dormem, para você não ter um burnout aí. E aí eu percebi que eu poderia estar nesse lugar, né? E que eu não seria demitida, porque no caso a chefe sou eu. Então, a gente teve muito, muito sucesso com tudo isso, com relação também ao emagrecimento. Então, hoje, o meu trabalho, o meu foco 100% é no Balé Hit. E aí, paralelo a isso, eu tive uma filha, eu tive depressão pós-parto, engordei 23 quilos. E aí, o que me tirou realmente desse lugar, né, que a pandemia me levou junto com a minha depressão pós-parto, o que me tirou desse buraco foi a auto-performance, que não tem dúvida, que é o ciclo: exercício físico, alimentação, saúde mental. Então, é extremamente necessário. E hoje eu digo, né, que eu não sou mais a Thaís bailarina, eu sou a Thaís, dona do Balé Hit, mãe da Ana Luísa, esposa do Rodrigo, e que eles são a minha melhor e maior auto-performance que eu tenho hoje.